Fala galera, beleza? Mais uma vez aí cá embaixo com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então hoje dia 10/5 aqui de 2020 às 15h28 da tarde aí, estamos começando mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. Não poderia deixar de se agradecer agora que somos 709 inscritos aqui no canal. Meu irmão, muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu like aí, também a sua opinião aí, muito importante aí a sua opinião. Hoje a gente teve uma movimentação interessante aí no preço do Bitcoin aí, e a gente vai já repercutir aí como é que foi aí esse movimento, esse dump aí que aconteceu aí, a gente já tá sabendo aí no mercado, domingão. Foi ontem à noite aí, sabadão de noite começou, e agora estamos aí meio que nivelando aí, vamos ver já no gráfico aí como é que anda. Então, mas primeiro, abaixo aí, descrição do vídeo aí, link do Telegram. Link do Telegram, tamo junto, acessa e vamos bater esse papo. Passar aqui no nosso medidor de sentimento do mercado aqui, o Crypto Fear and Greed Index, né? Ele tá aqui hoje, o nosso medidor de medo e ganância do mercado, ele voltou para casa neutra, né? Ou seja, ontem a gente viu aí, esses dias, a semana, 2 dias atrás aí, comentei com vocês aí que a gente estava na casa dos 56 pontos, ou seja, na casa do alerta, né? Onde a gente tem que ficar de olho. Por quê? Porque exatamente é isso que acontece quando a gente está na fase greed, né? Quando o pessoal já está mais greed, que seria ganancioso, aí as pessoas tendem a ficar com menos medo do mercado, e o que acontece? Dump na cabeça. E aí, o que é que a gente espera? A gente vindo aqui para os nossos patamares aqui do nosso gráfico aqui do sentimento do mercado, a gente viu aqui que ele chegou na casa dos 56 pontos aqui ontem. E eu tinha comentado com vocês aqui que anteriormente, aqui no dia 13 de fevereiro, a gente chegou na casa dos 65 pontos, onde a gente teve aquele dump sinistro lá, que caiu na casa dos $10.500 até no fundo aqui nos $3.800, né? Então, é bem interessante aí esses patamares, a gente entender aí esses movimentos, como é que anda aí, e a gente entender que o sentimento do mercado ainda está numa trajetória de alta, né? Apesar do dump que a gente teve ontem, a gente vai ter que repercutir ainda dias após aí para poder a gente entender como é que esse movimento vai se desenrolar, mas a gente ainda está na trajetória de topos e fundos ascendentes aqui no nosso sentimento do mercado aqui, né? Então isso também é válido para o gráfico do sentimento do mercado. A partir do momento que a gente perder aqui a casa dos 40 pontos, a casa dos 40 pontos aqui, que foi os fundos aqui anteriores, aqui a gente vai estar fazendo uma mínima anterior, mas uma mínima mais baixa do que a mínima anterior, né? E aí seria quebra de estrutura aí de alta no sentimento do mercado. É bem interessante aí, eu queria a opinião de vocês e saber se vocês também ficam de olho aí no sentimento do mercado, né? Falar sobre o Stock to Flow, né? Eu já tinha falado aqui sobre esse artigo aqui do Stock to Flow com vocês, mas eu não tinha trazido ainda. Apareceu um novo artigo aí, eu vou repercutir, ele também fala sobre o Stock to Flow, que na verdade é esse outro aqui, mas eu vou recapitular aqui o Stock to Flow com vocês, né? Então, para quem não sabe, ele é um medidor que foi criado por esse cara chamado Plan B, que ninguém sabe quem é esse cara também, ele é um cara que fica escondido aí do Twitter e ninguém sabe a identidade dessa pessoa, mas ele criou esse indicador que mostra a demanda, a procura pela demanda e pela capacidade de novos bitcoins minerados de suprir essa demanda nova, né? Então é bem interessante aí a gente estar de olho nesse patamar e entender que o modelo ainda está completamente vivo, né? O preço do Bitcoin continua exatamente aonde deveria estar. E aí aqui nesse artigo aqui ele fala sobre as transições, né, as fases de transições do Bitcoin. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre esse artigo, bem interessante, eu vou deixar um link aqui acima para vocês, do vídeo que eu falei sobre esse artigo. E aí ele fala sobre, por exemplo, aqui a água, que ela tem os estados dela, né, ela é o mesmo composto, né, a mesma química por trás da água, né, mas ela tem diferentes fases, né? Ela tem uma fase sólida, ela tem uma fase líquida, ela tem uma fase gasosa, ela tem uma fase ionizada. E aí é bem interessante a gente entender que o dólar também tem as suas fases, né? O dólar teve a primeira fase lá, quando foi criado, que ele era compatível com o ouro, né? $1 significava que você tinha uma certa quantia de ouro. E aí criaram-se as primeiras notas, e essas primeiras notas também tinham
relevância, ou seja, paridade ao ouro, ou seja, você podia trocar essas primeiras notas antigamente por ouro, né, nos bancos. E aí hoje a gente tem esse novo modelo do dólar, que ele não é lastreado em nada e é basicamente você acredita que o Banco Central vai controlar ali e manter um nível de estabilidade da moeda, né? Então não tem mais lastro, você não pode simplesmente trocar por nada. E aí ele fala também sobre os conceitos do Bitcoin, né? Ele traz essas fases para você entender que as fases também existem para o Bitcoin. Como eu já vim falando aqui sobre esse artigo aqui no outro vídeo, a gente teve a fase inicial que foi a prova de conceito, né? Aí depois veio uma nova narrativa chamando o Bitcoin para pagamentos, né? Fazer pagamentos dia a dia e tal. Depois veio a fase do e-gold, que seria o ouro digital, né? E agora a que a gente está vivendo, né? Aí, a financial assets, né? Que é um ativo financeiro completamente não correlacionado aos demais, né? Então, esse novo artigo que saiu aqui não é do Plan B, é desse Ben Berry aqui, mas eu achei bem interessante aí que ele chama de a quinta fase, né? E a quinta fase, o que ele fala aqui no artigo aqui, que sempre vão estar os links nas descrições aí do vídeo, ele fala aqui sobre a quinta fase ser uma possível Thucydides Trap, né, que é uma armadilha de Thucydides. Thucydides era um grego aí, fui atrás de entender o que é que esse cara estava falando, e aí tem na verdade um escritor americano que fala sobre essa Thucydides Trap, né, que é uma armadilha que quando você tem um poder estabelecido, um poder corrente, um governo ali corrente, e chega alguma coisa para poder ameaçar esse governo, que possa desestabilizar qualquer tipo de sentimento aí sobre a estabilidade do governo, esse governo vai fazer de tudo para poder tentar derrubar essa coisa que vem a ameaçar, né? E no caso aqui ele considera que o Bitcoin está passando por essa fase, né? O Bitcoin está passando por uma fase de ser ameaçado por bancos centrais, por governos, por entidades aí. A gente sabe que muita gente prefere, né? E os Estados Unidos, bancos centrais, enfim, eles tendem a querer manipular as pessoas, né? Controlar a capacidade que eles têm sobre as pessoas, né? No momento que eles perderem o controle financeiro, né, monetário sobre as pessoas, eles não vão ter mais como impor as suas decisões, né? Então, assim mesmo como o congressista aqui americano Brad Sherman, né, ele já veio aqui, eu já mostrei esse vídeo também há muito tempo aqui no canal, ele falando sobre, ele pedindo, né, solicitando aos congressistas americanos que fossem banidos as compras de Bitcoin por americanos, né? Então é mais ou menos isso que a gente está vivendo aí. A quinta fase, né, seria o Bitcoin realmente ameaçar os governos e os sistemas monetários existentes, né? Então é bem interessante isso aí, tudo que está acontecendo, e voltando aqui ao Stock to Flow, a gente sabe que o modelo fala que nos próximos 2, 3 anos aí o Bitcoin pode chegar aí, no próximo 1 ou 2, 3 anos aí, ele pode chegar a 288 mil dólares, né, na sua máxima aí, o que levaria aí o preço a capitalização do mercado do Bitcoin, né, o market cap do Bitcoin, a cerca de 5,5 trilhões de dólares, né? E se você for olhar hoje, a gente tem um cap ali, que a gente vai ver já já aqui no CoinGecko, mas eu vou passar rapidinho aqui, que hoje está em cerca de 156 bilhões de dólares, ou seja, até chegar em 5,5 trilhões, a gente ainda tem uma jornada muito grande, né, galera? Então, vocês têm que entender que o Bitcoin é um ativo relativamente pequeno, né? Apesar de ser vários e vários bilhões de dólares, é um ativo relativamente pequeno, né? São poucas
não é que são poucos, né? Na verdade é porque é muito pouco market cap para poder atingir o que o Bitcoin pretende ser, né? Uma reserva de valor mundial, com a capacidade apolítica, né? De não ser político, de não ter prendimento com nenhum tipo de instituição ou governo, e você poder transacionar ao redor do mundo como você quiser, né? Se você tiver a sua wallet, a sua chave privada, você vai poder mandar e assinar transações aí para onde você quiser, na hora que você quiser, quando você quiser, da forma que você quiser, entendeu? Então é bem interessante aí esse movimento que está acontecendo aí no Bitcoin, e eu queria a opinião de vocês, né, galera? Eu queria a opinião de vocês aí, para que vocês dessem aí a ideia do que é que vocês acham que pode acontecer, né? Ele também fala aqui que hoje a base monetária, né, o tanto de dólares que existem impressos em papel moeda mesmo, que significa que o Money Supply M0, né, que é o código lá do Banco Central Americano, tem cerca de 3,9 trilhões de dólares aí circulando no mercado já hoje, né, em papel, em dinheiro físico, né? Mas isso poderia trazer, né, esse stock to flow aí, podendo trazer o preço do Bitcoin a 288 mil dólares aí, e o cap chegar a 5,5 trilhões, seria maior do que o que tem atualmente de papel impresso na moeda americana, né? A gente sabe que existe na realidade bem mais, porque os bancos e inclusive os bancos centrais também, eles utilizam mais, não utilizam tanto papel em si, eles utilizam moeda digital, né? É só bits que são transferidos ali de uma conta online para outra, né? E eu achei bem interessante aí essa movimentação aí. Se isso acontecer realmente, né, o Bitcoin chegar a esses 5,5 trilhões, e é o que a gente espera aqui no canal, né? A gente espera que o Bitcoin não só chegue a 5,5 trilhões de cap, como até mais, aí 10 trilhões, quem sabe, e se igualar ali ao patamar do market cap atual do ouro. E aí ele poderia, sim, enfim, servir como reserva de valor, né? Então, eu achei bem interessante aqui, um pouco alarmista aqui, esse artigo falando sobre essa Tuccidity Strap aqui, que seria essa armadilha aí, que os governos vão tentar cada vez mais barrar essa tecnologia, mas pouco provável que eles consigam, né, por ser uma coisa pública que não pode ser parada, por ser totalmente descentralizada. Ele também fala aqui que as moedas, né, as reservas de valor mundial, né, elas tendem a durar entre 80 a 100 anos, né? Então, faz bastante tempo aí que o dólar foi instituído no acordo aqui de Bretton Woods em 1944, né, após a guerra lá, né, que foi substituído, né, a libra esterlina por dólares americanos para a reserva de valor mundial, né? Então, já faz bastante tempo aí, e provavelmente já está chegando ao fim aí desse patamar do dólar, né? Então, achei bem interessante aí também esse artigo do Ben Berry aqui, a quinta fase, e queria a opinião de vocês aí nos comentários aí, o que é que vocês acham aí sobre tudo isso, né? Com isso a gente vem aqui para o CoinGecko fazer aquele refresh live aqui especial com vocês, domingão, aproveitar aqui o Dia das Mães, né, e felicitar aqui todas as mães do Brasil, né, todo mundo aí que está com sua mãe aí em casa, dê um beijo e um abraço nela aí que ela merece. E aí a gente vai ver que hoje aqui não tem nada no verde, né, nem na última hora e nem no último momento, nada, tá tudo no vermelho, é sangue para todo que é lado. A galera se desespera no grupo do Telegram, todo mundo morrendo de medo. A galera não sabe o que faz e o povo não sabe se compra, se vende, me mandando mensagem, eu acho top. Mas é aquele negócio, eu também não sei, tá ligado, galera? A gente tem que ir vendo o que é que vai acontecer, né? É por isso que é tão bom estar exposto aos mercados. E aí o Bitcoin agora com cerca de 8.471 dólares, uma queda de 12,5% nas últimas 24 horas aí,
bem alto, bem relevante aí. Nos últimos 7 dias ainda vem caindo 5%, então tá de boa total. Se você nos últimos 7 dias aí comprou 7 dias atrás, você está perdendo somente 5%. Então, parabéns. Aí o cap total aqui com cerca de 235 bilhões, uma queda bem relevante de 12,3%. Nas últimas 24 horas a gente vê os volumes superando acima dos 100 bilhões de dólares, o Bitcoin retornando a casa dos 66% aqui de dominância, e o Ethereum com 88,5%, não, 80 não, 8,65% aqui da dominância desse cap, chegando a 184 dólares aqui agora no momento, com uma queda de 13% aí, caindo nos últimos 7 dias cerca de 14% aí, bem interessante, mas também todos eles tiveram altas expressivas aí nos últimos 60 dias, né? Então, a Ethereum retornando a casa dos 20 bilhões aí de cap. As outras criptos aqui também levando uma pancada feia aí nas últimas 24 horas, mas se a gente for ver aqui nos últimos 7 dias, Chainlink e Synthetix Network vem caindo menos do que o próprio Bitcoin, né? Então isso é muito positivo, porque a ideia é você sempre ter mais Bitcoin do que você tinha antes, né? Então com isso a gente vem direto aqui para o gráfico do Bitcoin aqui de longo prazo e a gente vem ver como é que anda aqui o gráfico diário aqui da parada, né? Para a gente interpretar aqui como é que anda o movimento. E não poder deixar de ser, ontem eu falei aqui com vocês que a gente tinha aqui esse suporte principais, né? Os suportes principais aqui, está iniciando aqui na casa do fractal 305 período nos 8.600 dólares e até aqui a casa dos 8.400 dólares seria o nosso principal suporte aí, tendo em vista que a gente também tinha aqui o nosso fractal de 21 períodos, que estava bem distante do preço, que eu vinha comentando isso com vocês, fractal de 21 períodos bem distante lá do preço, e agora ele vem, toca o fractal 21 períodos, acha o suporte e tenta agora no momento aqui ficar se mantendo e fechar o candle às 9 da noite acima desse patamar, né? Então vamos entender aí, vamos ver se às 9 da noite ele consegue fechar também acima do patamar aqui dos 8.635 dólares, que está o nosso fractal de 305 períodos. Hoje o 21 períodos está nos 8.354 dólares, então ele foi lá, buscou o 21 períodos e está tentando se manter acima, né? Como eu falei para vocês, é interessantíssimo que ele se mantenha acima desse patamar, porque aí indica que a gente está na tendência de alta de curto prazo, né? Então vamos ficar de olho aí nos patamares, a gente ainda não quebrou a tendência aqui de alta, a estrutura de alta ainda não foi totalmente quebrada, porque apesar da gente ter feito um fundo mais alto do que o fundo aqui anterior, né, a gente ainda está negociando aqui e está tentando achar suporte nessa região, né? Então vamos ficar de olho aí. O Bitcoin ele ainda está acima dos fractais de 200 períodos, que é balizador para muita gente aí no gráfico diário, né? Muita gente presta atenção nesse patamar, fica de olho nessa região aí. Hoje o fractal está exatamente ali na casa dos 8.033 dólares. Então, o fractal de 100 períodos também está nessa mesma região aí. Os dois estão juntos aqui nessa casa dos 8.000 dólares aí. E a gente vai ficar de olho aqui no canal, né, galera? Logo na sequência aí a gente vai ver como é que anda aí a movimentação aí do preço do Bitcoin aí para os próximos dias. Eu ainda acredito que a tendência de alta não foi revertida. Por quê? Porque a gente ainda tem a formação aqui de fundos mais altos do que os fundos anteriores, né? A gente tem fundos sendo criados sempre mais altos do que os fundos anteriores, né? Então até isso ser quebrado, ou seja, a gente fazer um fundo relativamente forte para a tendência, né, mais baixo do que o fundo anterior, a gente ainda vai estar numa trajetória de alta aqui, apesar de correções aqui até por enquanto aqui saudáveis, né? Se ele começa a despencar aqui e perde mais 50%, aí é totalmente loucura, né? Essas coisas acontecem no mercado que a gente sabe que é tão volátil por ser muito pequeno, né? Cada vez mais que você vê e perceber que o cap do mercado do Bitcoin vai subir, vai chegar por exemplo, a 1 trilhão de dólares, você vai ver que esse tipo de movimento aqui, onde o preço do Bitcoin cai aqui em 3 dias cerca
de 20%, né? Aqui em 3 dias. Isso daqui, quando o cap estiver muito maior, vai ser muito mais difícil de se acontecer, ou seja, muito pouco provável que isso aconteça, porque vai precisar de uma quantidade enorme de dinheiro para poder fazer esse tipo de movimento, entendeu? E aqui um cara com alguns milhões ele consegue fazer uma limpeza num book de ofertas de alguma corretora e simplesmente dumpar, né? Vendendo aí expressamente aí o tanto de Bitcoin que ele quiser. Então, a gente está vendo aqui um movimento bem interessante aí. Esse movimento de correção foi a primeira correção forte aí que a gente teve após aqui esse último dia que a gente tocou na nossa linha aqui do Bump and Run. E até lá foram 16 dias de somente alta, né? A gente vinha aqui falando aqui no canal, o ativo chegou a subir em 16 dias 47% aqui, somente após aqui a confirmação do teste aqui do Bump and Run. A gente não chegou a tocar lá no alvo nos $10.500, mas no topo a gente chegou nos $10.033, né? Então, vamos ficar de olho aí ainda, a gente ainda tem espaço para poder tentar fechar esses candles aqui no gráfico diário de forma saudável, o que seria manter acima aqui dos $8.600, $8.650. Mas tudo é provável, né, galera? A gente tem a halving aí há menos de 2 dias e é provável que com a halving, né, como vai diminuir a mineração, a gente é provável que tenha espaço para queda, pois os mineradores podem querer dumpar bitcoins no mercado, podem querer vender bitcoin no mercado para poder realizar os custos das suas operações, né? Apesar de muitos mineradores aí, como eu falei no vídeo de ontem, pode ser que eles venham a desligar máquinas porque não vão ficar mais operando no lucro. A gente sabe que tudo é possível aqui no mercado do Bitcoin e a gente tem que simplesmente controlar a exposição e manter o foco na tecnologia no longo prazo, né, galera? Por quê? Porque o longo prazo é quem diz mesmo o que é que acontece, né? E a gente vê que se a gente pegar aqui o longo prazo do Bitcoin, ele só tem andado para cima, né? Então, se você comprou Bitcoin em qualquer uma dessas regiões aqui, até aqui embaixo, aqui nesses patamares, a maioria das patamares você está no lucro, né? Você simplesmente não está no lucro se você comprou nos topinhos aqui mesmo, uns $14.000, aqui acima dos $10.000, né? Então são poucas as regiões que você pode ter comprado que você se arrombou, né? Então, se você está prestando atenção nesse mercado, você tem muito espaço para estar de boa aí total. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui também no RSI é que o RSI fez um topo aqui na casa dos 81 pontos e quando a gente estava aqui nos $10.500, a gente não chegou nesses 81 pontos. A gente chegou na máxima aqui na casa dos 75 pontos, ou seja, o RSI fez um topo mais alto e o preço fez um topo mais baixo. E isso significa uma divergência bullish, né? Que a gente pode estar com espaço para poder buscar novas máximas. Então, vamos ficar de olho aí, apesar do movimento ser feio, ser de correção, ser um movimento negativo, as pessoas tendem a se desesperar, mas a gente tem que estar de olho aí e aproveitar que o RSI também retornou para zona neutra, né? Hoje já está negociando na casa dos 52 pontos, completamente neutro, né? Passar aqui pelo Ethereum aqui rapidinho, a gente tem aqui uma movimentação bem interessante, que ele também estava acima do nosso fractal de 21 períodos e agora rompeu, está descendo a ladeira aí, chegou aqui nesses nossos fractais aqui que estão aqui, principalmente o nosso 610, essa linha laranja que vem descendo aqui, e testando novamente aqui a região da nossa box vermelha, né? Uma região que não foi testada após o rompimento ainda, né? A gente chegou a testar aqui o topo da região, mas não chegou a testar os fractais aqui dentro. Então, vamos ficar de olho aí no preço dos ativos aí. O Ethereum perdeu uma linhazinha de tendência de alta aí, que a gente pode traçar aqui rapidinho, né? Na verdade, ela já tem uma linha aqui traçada, então só vou esticar. A gente tem aqui uma linha traçada e aí acabou perdendo aqui
rapidinho, né? Mas eu não vou deixar essa linha aí não, eu vou manter aqui esse nosso padrão aqui do Bump and Run. A gente vai ver como é que ele vai se comportar aí, se ele consegue fechar acima do nosso fractal 610, que está hoje na casa dos 180 dólares, né? Então, fechando os candles, né, 9 horas da noite no Ethereum aqui, acima dos 180 dólares, a gente ainda vai estar com um alvo lá em cima, nos 280 dólares, 288 dólares aqui, que seria o próximo fractal subsequente a partir desse 610, né? Se o 610 aqui realmente segura a pancada e ele não perde os 180 dólares, a gente tem espaço para vir buscar o 1.200, né? Então é mais ou menos assim a análise de hoje aí, galera. Eu sei que o movimento é de queda aí, a gente pode esperar também correções mais fortes, mas caso ele venha a perder todos esses patamares aqui, e o mais importante está aqui né, no final aqui da nossa box vermelha, na casa dos 170 dólares aí. Se ele vier perder aqui os 170 dólares, aí a gente vai ter espaço para correções mais fortes e a gente vai estar quebrando essa tendência de alta de curto prazo, né? Então vamos ficar de olho aí. Muito obrigado a todos vocês. O vídeo hoje é um pouco mais longo, mas estamos juntos. Qualquer dúvida, deixa no comentário, se inscreve no canal, ativa a notificação e deixa o seu like. E tamo junto, galera. Vocês sabem que aqui não tem negócio de brincadeira não, beleza? O mundo é de quem investe aí. Um abraço e valeu.